estudantes, sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Guerra, da disciplina de Língua Portuguesa. O futuro é feito por quem aprende, então vamos aprender? A cultura do cancelamento refere-se ao ato de retirar apoio ou cancelar alguém, geralmente é uma figura pública, por seus comportamentos, palavras ou ações que são consideradas ofensivas ou inaceitáveis. Nessa dinâmica é frequentemente vista nas redes sociais, onde os comentários ou a ação pode rapidamente levar a uma mobilização massiva contra uma pessoa ou instituição. A cultura do cancelamento pode ser explorada através de diversos gêneros textuais, e cada um deles com sua finalidade específica. Vamos analisar alguns deles. Artigos de opinião. O cancelamento virou uma arma da internet. Porém, será que estamos realmente buscando justiça ou apenas um espetáculo nas redes? Cancelar alguém não corrige erros. É preciso mais diálogo e menos julgamento. Qual a finalidade desse texto? Isso mesmo, opinar e refletir sobre um tema atual. O autor quer influenciar o leitor, vocês, fazendo pensar sobre os limites do cancelamento. Agora nós temos uma notícia que diz: influenciadora é cancelada após comentário considerado racista. Vamos ver agora um trecho dessa notícia. A influenciadora digital foi alvo de críticas nas redes sociais após uma fala durante uma live. Milhares de usuários pediram o boicote à marca que a patrocina. E aí, qual foi a finalidade dessa notícia? Isso mesmo, informar um fato recente de forma objetiva. O texto quer relatar o que aconteceu, sem emitir opinião pessoal. Agora vamos ver um outro gênero. Agora é uma postagem em determinada rede social, que diz: mais um cancelado do dia, já perdi as contas. Mas e aí, o que vocês acham disso? Hashtag cancelamento, hashtag hipocrisia. E aí, qual foi a finalidade dessa postagem? Isso mesmo, interagir, provocar debate, gerar curtidas e engajamento. O foco está no impacto social e na troca rápida de opiniões. Sabe-se que cada gênero textual é produzido em um contexto social específico. Por exemplo, um artigo de opinião pode ser escrito em resposta a um evento atual, enquanto uma postagem nas redes sociais pode ser uma reação imediata de um evento que aconteceu aí, que pode gerar controvérsia ou não. Agora vamos ver condições de produção. Consideram fatores como o público-alvo, o meio de comunicação, que pode ser a imprensa, redes sociais e etc., e a intenção do autor. Por exemplo, uma mensagem enviada via Instagram pode ser mais breve e direta, enquanto um artigo em uma revista pode ser mais detalhado e argumentativo. Agora, as condições de recepção. Refere-se a como o texto é recebido e interpretado pelo público. A recepção pode variar dependendo do contexto social e cultural de quem lê. E um texto crítico sobre a cultura do cancelamento pode ser recebido de maneira diversa, sendo apoiado por alguns e contestado por outros. Vocês lembram o que é textualização? Aposto que sim, né? Porque vocês já estão cansados de ver isso aqui nas nossas aulas. É o que? É o processo de transformar ideias em um texto coeso e coerente. E cada gênero textual possui características específicas que devem ser respeitadas para que a mensagem seja eficaz. Os artigos devem ter uma introdução clara,
desenvolvimento com argumentos e uma conclusão que sintetiza as ideias apresentadas, enquanto as postagens em redes sociais geralmente são breves, diretas e podem incluir emojis ou hashtags para atrair a atenção. Enquanto isso, a reportagem deve seguir uma estrutura que inclui título, lead, corpo da reportagem e o fechamento, apresentando informações de forma organizada. A gente sabe que você está ansioso para o Vamos Exercitar. Mas antes, uma dica essencial para te ajudar a tirar o máximo de proveito da nossa atividade. Fique ligado na Dica É Mais Show! Já vimos bastante coisa até aqui, não é mesmo? Mas e aí, vamos exercitar? Questão 1. Qual é a principal finalidade de um texto jornalístico sobre a cultura do cancelamento? Letra A. Oferecer uma opinião pessoal sobre as consequências dessa prática. Letra B. Apresentar informações imparciais sobre o fenômeno, ajudando o público a entender suas implicações sociais. Letra C. Incentivar os leitores a aderirem à cultura do cancelamento. Letra D. Contar uma história fictícia sobre cancelamentos de celebridades. Agora, vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. Apresentar informações imparciais sobre o fenômeno, ajudando o público a entender suas implicações sociais. O texto jornalístico tem como objetivo fornecer uma análise imparcial, com base nas fontes confiáveis. Isso daí ele não pode dizer, concordo, discordo do fulaninho.
Não, ele tem só que apresentar os fatos, beleza? Explicando a cultura do cancelamento e suas implicações sociais, culturais e políticas, dependendo do caso. A função é informar e gerar reflexão crítica, sem promover julgamento ou tomada de partido. Questão 2. Em um artigo de opinião sobre a cultura do cancelamento, qual é a função principal do autor? Letra A. Narrar a história de como o cancelamento surgiu. Letra B. Apresentar uma visão subjetiva e crítica sobre o impacto social da cultura do cancelamento. Letra C. Fornecer um conjunto de dados sobre os cancelamentos que ocorreram em 2025. Letra D. Informar o público de forma neutra sobre o fenômeno, sem emitir julgamento. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. E aí, vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. Apresentar uma visão subjetiva e crítica sobre o impacto social da cultura do cancelamento. O artigo de opinião tem como objetivo expressar uma opinião do autor sobre um tema específico, que nesse caso é a cultura do cancelamento. O autor utiliza argumentos, exemplos e análises pessoais para apresentar seu ponto de vista, influenciando a percepção do leitor sobre o fenômeno. Questão 3. Como um documentário sobre a cultura do cancelamento deve estruturar suas informações para ser eficaz? Letra A. Com um estilo jornalístico, com foco em relatar os fatos de maneira objetiva e neutra. Letra B. Com uma estrutura de narração linear e ficcional, focando em uma história específica. Letra C. Com uma abordagem visual e emocional, utilizando entrevistas e histórias reais para explorar as implicações sociais. Letra D. Focando exclusivamente em números e dados estatísticos sobre cancelamentos. Agora, um tempinho para vocês responderem.
Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra C. Com uma abordagem visual e emocional, utilizando entrevistas e histórias reais para explorar as implicações sociais. O documentário tem como função não apenas informar, mas também provocar uma reflexão profunda e emocional sobre o tema. A cultura do cancelamento, quando abordada em documentários, geralmente utiliza recursos visuais, entrevistas e histórias para humanizar o fenômeno e explorar suas repercussões sociais de forma sensível e envolvente. Passamos pelas questões, agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros é fundamental para a compreensão crítica da informação que consumimos, especialmente em um tema tão relevante e atual como a cultura do cancelamento. Compreender como os textos são construídos e suas condições de produção e execução nos ajudam a ser leitores mais conscientes e críticos. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!